Eles empregam mais da metade dos trabalhadores urbanos no Brasil, gerando cerca de 13 milhões de empregos formais. São responsáveis por 27% do produto interno bruto e representam nada menos do que 97% dos empreendimentos brasileiros. Eu estou falando dos micro e pequenos empresários que lutam para se estabelecer, concorrendo com os grandes empreendimentos que abocanham a maior parte da circulação de recursos do país. Não é à toa que menos de um terço dos novos micro e pequenos empresários sobrevivem ao primeiro ano de vida. Tudo isso ficou parecendo uma sopa de números, pois por trás dessas estatísticas tem famílias inteiras querendo fazer dar certo. E é sobre elas que eu converso hoje com o Franklin Silva Feitosa, proprietário de um lar de idosos, Leandro Marinho, coordenador do Sebrae, e Tereza Corção, chefe proprietária de um restaurante. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente hoje aqui no estúdio. E a gente começa o programa de hoje conhecendo uma família de microempreendedores. O Murilo realizou o sonho de muita gente, resolveu abrir o seu próprio negócio. Primeiro veio o salão e em seguida um bistrô. E a gente veio conferir para ver se ele presta realmente bons serviços. Olá, seu Murilo. Tudo bem? Tudo Bom bem? dia. Quando surgiu a ideia de abrir o próprio negócio? Foi em 2005 que eu trabalhava com informática. Mas por que escolheu esse ramo? Sempre disseram para mim que era um bom ramo para ganhar dinheiro. Dizem, inclusive, que a crise não afetou. O senhor já tinha conhecimento do negócio? Nenhuma. Mas tinha amigos que já tinham conhecimentos e me ajudaram. Quantos funcionários tem aqui, mais ou menos? Hoje eu tenho 10, mas já cheguei a ter uns 14 a 17 empregados. Funciona mais ou menos como uma cooperativa. Cada um é dono da sua cadeira. Dono da sua cadeira de cabeleireiro, dono da sua cadeira de manicure. Eles estão administrando e eu hoje ganho um percentual do lucro da empresa. O bistrô fica colado com o salão. Ele foi criado inicialmente para servir os clientes de lá. O salão de beleza desde 2005. O bistrô desde 2015. E resolveu incluir toda a família? Escravizei todas elas. Como é que o Fábio veio trabalhar com o pai? Eu estava trabalhando numa produtora, resolvi sair dessa produtora porque vi uma grande necessidade de ajudar meus pais. Mas você entrou com algum investimento também? Como é que foi? Sim, entrei com investimento sim, ajudei no início e foi muito gratificante. A minha função é na parte do atendimento, nas redes sociais, parte de design. Vocês têm uma página então, né? Temos uma página. O que você está preparando aí agora, Gisele? Olha, nós temos aqui, são molhos artesanais. Toda a nossa comida ela é feita na hora. Então eu estou preparando o molho branco, que é um molho que as pessoas apreciam muito. Eu fico mais com a parte da cozinha. Assim, tentando organizar a equipe. Eu não sou chefe, então tem uma questão que eu sou uma cozinheira de família. E eu sempre fiz também, trabalhei com design, então eu juntei as duas coisas. Você faz nutrição, é isso? Sim, faço. E tem contribuído a Com certeza. Na parte de segurança alimentar, né, acaba aprendendo muito. O menu é um consenso entre eu e a Thaís, a gente pensa bacana, pensa direitinho. E os imóveis são próprios? Não. E é o que mais pesa hoje para um microempresário ou para um comerciante são os aluguéis. Os impostos são muito grandes, né? Para nós, microempresários, comerciantes, as leis trabalhistas são muito pesadas. É muito difícil você contratar um funcionário hoje, exemplo, paga-se R$1.000 hoje para um funcionário, mas ele sai a R$2.000 para você. São 4 funcionários, mais nós da família. As pessoas acham que você ser um empreendedor, um empresário, você é um milionário, né? Só que a realidade é outra. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas ao mesmo tempo te dá um prazer muito grande. Você tem uma realização como um filho que você fez e você está criando e você está construindo para ele crescer e se desenvolver. Então todo o glamour que tem o estabelecimento aquilo, no dia a dia, na prática, é muito difícil. E vi também que só de café eu não ia viver. Que a minha ideia era viver de café. Vi que não conseguia pagar os aluguéis, nem porque começamos a fazer
começamos a fazer almoços executivos, enfim, começamos a elaborar melhor o cardápio com a minha esposa para poder sobreviver. Foi quando deu um up. Eu não queria botar bebidas alcoólicas, mas hoje eu sou obrigado a botar. E como todo microempresário, ele continua inovando para se manter no mercado. Vende produtos indianos, obras de artes. Eu faço promoções diárias e aquela pessoa que vem sempre aqui, eu sempre ofereço um café, um doce por cortesia da casa. Enfim, é assim que eu vou fidelizando as pessoas. E está tendo retorno financeiro já? Muito pouco, né? Com essa crise toda, nós abrimos um negócio no meio da crise. E as coisas realmente estão aumentando. Nós não conseguimos passar esse aumento para os clientes. Temos que apertar dali, apertar daqui. Pretende expandir o negócio? Sim, pretendemos expandir o negócio. Sim, as pessoas, os clientes que vêm aqui falam muito bem da gente, confiam na família, confiam na nossa comida. Depois de dar um tapa no visual, eu não poderia deixar de experimentar a comida do bistrô. Se depender da nossa avaliação, o futuro do Murilo está garantido. Estamos de volta para conversar sobre micro e pequenos empresários. Para essa conversa, a gente convidou a Tereza Corsão, chefe e proprietária de restaurante, Franklin Silva Feitosa, proprietário de um lar de idosos, e Leandro Marinho, coordenador do Sebrae. Então, a gente estava aqui assistindo a reportagem, eu vi principalmente os dois aqui, Tereza e Franklin, se reconhecendo ali na fala do Murilo e da Gisele. Eu acho que deve ser uma vivência muito comum. Eu quero começar com o Leandro, trazendo um panorama aí desse momento de crise que o Brasil está vivendo. Como é que você está percebendo o pequeno empresário, o microempresário, o empresário, né, Leandro? E, em seguida, peço para vocês também trazerem as percepções de vocês. Bom, primeiro, o cenário de crise ele traz diversas oportunidades, né? Então, o cenário de crise é uma realidade, as pessoas enxergam isso de uma forma muito clara, mas tem muitas empresas crescendo nesse cenário. Então, o Frank aqui é um dos exemplos, a empresa dele está crescendo nesse cenário. Por quê? Porque ele está de olho nessas oportunidades, está se preparando para aproveitar essas oportunidades. Então, planejamento é fundamental nesse momento para você saber entender melhor o que o seu cliente quer, qual a proposta de valor que a minha empresa quer entregar para esse cliente e de que forma eu vou fazer essa entrega. O Franklin escolheu um nicho interessante para esse momento em que a expectativa de vida cresce, né, Franklin? Essa procura pelo seu trabalho é maior. Agora, o Murilo fala ali na matéria, eu quero saber como é que você está fazendo, da questão do repasse do aumento dos custos para o cliente. Isso também deve estar impactando no seu setor. A gente não consegue, por uma série de razões. Pela questão da política que a gente tem no Estado, principalmente, né? Parte dos nossos colaboradores e dos fornecedores e das pessoas que lá vivem, né? Eles recebem pensão, então depende muito do Estado. Nossa, atinge direto Então, vocês, eu nunca né? participei de um processo que no mês seguinte a gente sofresse com a crise. Nossa, agora deixa eu trazer a Tereza aqui para a nossa conversa. O seu restaurante, o Navegador, não é o primeiro negócio que você iniciou, né, Tereza? Ele é o primeiro. Depois desse primeiro, eu tive alguns que não você começou com certo. ele. Comecei com Você ele. teve outras experiências não tão exitosas. Na verdade, o Navegador foi fundado pela minha irmã, Margarida, em 75. E eu, que sou designer de formação, mas que sempre cozinhei a vida inteira, quando eu voltei de uma viagem, que eu passei 2 anos fora, ela me chamou para ajudar nessa parte da culinária, que era uma parte que ela achava mais complicada. E então comecei muito assim, devagarzinho, tentando ver a mão de obra que eu tinha na cozinha, como é que eu ia interagir com eles. Uma coisa é você cozinhar em casa, outra coisa é profissionalmente, né? E aí fui entrando, fui me profissionalizando. Nessa época não tinha muita escola de gastronomia, mas eu fiz vários cursos e foi isso. Então, eu entrei nesse mundo de restaurante que é uma loucura. É um desafio. Agora, eu falei alguns dados ali no início do programa, Leandro, a respeito das estatísticas que envolvem esses pequenos e microempresários, né? É impressionante, né? É impressionante. O maior número de empresas é desse perfil, de micro e pequenas empresas. E a microempresa ela não pode ser entendida como uma grande empresa pequena. Ela tem outros dilemas, na verdade.
ela vive uma outra estrutura, vive outros desafios. Uma grande empresa ela é toda departamentalizada, com especializações. E a gente vê a realidade da pequena empresa muito bem retratada pelo vídeo. São empresas, na maioria das vezes, familiares, onde você traz as pessoas que não necessariamente têm uma boa formação em todas as necessidades. Não necessariamente é um administrador, né? Exatamente. Então, essas empresas se formam através de um sonho, de uma ideia, de se fazer, de se empreender, de entregar um valor para algum tipo de serviço ou produto. Mas esses empresários não necessariamente estão bem preparados para fazer isso. E aí entra o papel do Sebrae em ajudá-los a poder se preparar, preparar a sua empresa para que sejam mais competitivos no mercado. É um trabalho bem legal, né? E eu acho cada vez mais comum, não a figura do administrador, como o Leandro falou, e sim a figura do gestor. Que muitas vezes, e o que está ficando cada dia mais recorrente, o gestor ele consegue ter uma visão mais ampla do que o administrador. E aí as coisas tendenciam a correr melhor. É uma parceria importante. Exatamente. Aí, né? Agora, Tereza, a sua área, que é a área alimentar, todo mundo pode estar na crise, mas ninguém para de comer. A verdade é essa. Pois é, mas deixa de comer fora, né? Não. Eu acho que a comida fora do lar está crescendo, né? Cresce mais de 10% ao ano. E é o maior empregador, principalmente na área de jovens, né? É o maior empregador do país é a área de alimentação fora do lar. Mas a questão é essa coisa que a gente viu no filme, né? São empresas familiares. Pois é, isso que eu queria te perguntar. A Gisele ali, pelo menos me passa a impressão de que ela leva muitas coisas da cultura da família dela para a mesa do restaurante, Mas né? isso é ótimo. O que não é bom é se eles estão ali contabilizando, eu fico até com aflição quando eu vejo. Porque se eles estão contabilizando o tempo do trabalho das pessoas da família. Porque ele diz, é difícil contratar, é difícil pagar. Realmente as leis trabalhistas estão muito desatualizadas. Isso está inviabilizando vários negócios. Mas será que eles estão contabilizando ali o tempo estão, pelo menos, colocando números nas horas de trabalho da família? Estão se remunerando, né? Porque também não é importante. Não é nem se remunerar, é ele colocar aquilo dentro do negócio. É um custo. Senão, o que acontece? Ele acha que as pessoas confundem faturamento com lucro. Isso é a confusão maior de todas, né? Então, tem lugar que fatura pra caramba, mas no final do mês não tem dinheiro. Por quê? Porque faturamento não é lucro. E ao contrário também serve. Às vezes você fatura pouco, mas o lucro é tão grande que o negócio vale a pena. Ali eles estão com um sonho familiar. Eu tenho muita aflição dessas empresas familiares, porque o fator emocional, como você falou, né, Leandro, ele entra muito forte ali. Eu mesmo comecei com a minha irmã uma coisa familiar. Então, você tende a não ver aquilo como um negócio. E é muito importante para a sobrevivência do negócio você ver aquilo... Mínimo de distanciamento, talvez. É objetividade. Então, quando você se empolga, quando você se emociona, porque quando você serve uma comida, você está se emocionando, você está servindo uma coisa... Ela fica emocionada na fala dela, né? Como se fosse um filho, assim. Como até se bonito fosse um filho, imagina. É o negócio dela não falando. é um filho, alô, né? Não é mesmo, né? Então, eu acho que é importante, e às vezes esse tipo de negócio fica muito bem, não, tomara que ele fique bem muitos anos, mas às vezes ele fica bem num certo período, porque está todo mundo envolvido. Mas às vezes o filho vai viajar, tem um outro sonho de repente. E a gente precisa ter a capacidade de entender o momento de parar. Que é exatamente o que você está falando. Isso é fundamental, né? Quando você descobre no seu negócio que é um familiar, que alguém precisa parar, que é o mais difícil. Porque o envolvimento é sempre real. O envolvimento familiar é sempre real de todo mundo, né? No seu caso, vocês se envolvem até com os idosos que moram no lar, né? Eu me envolvo com os idosos e me envolvo com as famílias dos idosos. Na verdade, a gente administra hoje mais a questão familiar dos idosos do que até a questão profissional, que é o dia a dia deles. Eles são maravilhosos. E eu digo que eu fico realizado, que hoje eu sou realizado profissionalmente, porque não estou na minha área, na verdade eu sou arquiteto, completamente diferente. Não foi uma escolha minha, eu entrei como, na verdade, investidor desse negócio. E aí, um tempo depois, os meus sócios resolveram sair. Eles tinham toda a ideia, toda a fundamentação do negócio e acharam que não era o momento, que aquilo não daria lucro. E eu acho que a partir daí foi um desafio para a gente. Quantos anos tem isso? 2 anos. Bem recente, né? Ainda tem essa estatística de que 27% não sobrevive ao primeiro ano. Eu acho isso impressionante. Eu já né? abri e fechei em 3 meses. Que isso que ele falou é uma coisa fundamental, saber a hora de parar. Né? Isso o Sebrae ajuda bastante. Ajuda. Porque dizem, né, que o melhor prejuízo é o primeiro. Né? Então, quando você tem aquilo, você viu que a luz está vermelha, muitas vezes pelo envolvimento familiar, a pessoa não quer parar. Imagina parar uma coisa dessa, que a família está toda envolvida. E aí você fica
E a expectativa de ter um Empurrando. retorno também, né? Nesse caso, é importante o planejamento, justamente para que esse limite da hora de parar já esteja meio que estabelecido. Porque no dia a dia a gente se envolve, tem a emoção, tem a vontade de que aquilo dê certo. Então, se lá atrás, quando eu estava com a cabeça fria, eu não estabeleci o limite que eu tenho que chegar, ou que eu estou disposto a chegar, lá no dia a dia, com a mão na massa, é mais difícil você tomar essa decisão. Se torna um filho mesmo, né? Não, é um filho. Na verdade, é um filho todos os dias. E eu, completando o que a Tereza tinha dito, eu hoje sou tão feliz quanto eu trabalhava na área de arquitetura. Continuo trabalhando, mas... Trabalhando mais, né, Franklin, ou não? Menos. Porque menos, eles lá porque estão hoje eu trabalhando trabalho com muito. satisfação. Hoje, a 15 minutos da minha casa, eu estou no meu trabalho. Gente, E eu consigo fazer as minhas coisas de lá. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar a falar disso, porque realmente é rico o assunto, né? Então, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre micro e pequenos empresários. Para essa conversa, a gente convidou Tereza Cursão, chefe e proprietária de restaurante, Franklin Silva Feitosa, proprietário de um lar de idosos, e Leandro Marinho, coordenador do Sebrae. Eu achei interessante na fala do Murilo na matéria e também já percebi aqui na fala de vocês a questão da importância do Sebrae, de um apoio externo para iniciar esse negócio e saber para onde ir. Enfim, como é que se inicia um negócio sem ter conhecimento sobre ele, Leandro? Por onde se começa isso? O principal desafio é justamente esse, é conhecer o negócio que eu quero abrir. E aí hoje a gente tem aí uma infinidade de informações, a gente vive na área do conhecimento, mas a gente precisa ser criterioso na informação que a gente aproveita, porque muitas informações, elas também são jogadas aí e não necessariamente têm fundamento, enfim. Então, é importante a gente buscar em fontes de credibilidade aquela informação de fato que é certa, que pode nos ajudar. O Sebrae é uma fonte que pode ajudar não só a trazer a informação, mas a ajudar o empresário a analisar aquela informação e a tomar suas decisões de negócio. Tereza ganhou prêmios de engajamento social, foi buscando outras formas também. Isso também atrai a clientela, né, Tereza? Pode não ser o foco principal, mas você ter algo a mais do que esse desejo de retorno também o cliente percebe, né? No meu caso, como eu fui me encaminhando para uma ecogastronomia, que é um conceito novo, isso fez com que eu criasse uma segunda empresa, que é sem fins lucrativos, que é o Instituto Maniva. É uma ONG que tem um grupo dos ecochefs. E a gente faz um trabalho de ponte entre agricultor familiar, de preferência orgânico, e os restaurantes. Isso acabou que retroalimentou os negócios, né? Quer dizer, como você falou, não era o objetivo ali era mapear, era conhecer, era se aproximar para que a gente tivesse acesso a produtos de maior qualidade, mas acabou que isso virou o conceito do restaurante. Hoje, no restaurante, o meu cardápio é um mapa do Brasil com a localização desses 31 produtores, né, pequenos produtores. E eu acho importante do que a gente estava falando aqui é que o pequeno empreendedor, ele não é só movido ao número final, que o Sebrae nos ajuda a lembrar que tem que ter um número final. Quanto é que você vai ganhar daquele negócio? Quanto é que você espera ganhar daquele negócio? E isso gera muita frustração, porque às vezes você não faz essa pergunta, não se faz essa pergunta, vai trabalhar com uma coisa que você adora ou que você tem jeito, e aí no final você não tem aquele retorno. Então é um pouco assim, água fria e água quente, né? A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Eu imagino trabalhar com idoso, que é uma coisa que eu sou filha de idoso, então eu acho que deve ser apaixonante isso. 90% dos que entram desacreditados, achando que o lar de idoso realmente... A gente nem chama de asilo lá, a gente chama de casalar, que é a nossa proposta. Eles chegam lá achando que o pai vai estar abandonado e mesmo depois, quando acontecem coisas não tão importantes ou não tão legais que a gente acha, né, que chega até falecimento e tal, eles saem de lá com a segurança e com a certeza de que eles fizeram o melhor. Isso é muito importante, isso é o que gratifica. E pensando que a população está ficando mais velha, né? E o nosso trabalho maior é de conscientização de que a gente está envelhecendo. E a maior parte dos idosos envelhecem bem hoje. Muito melhor do que antes. Exatamente. Então, assim, a gente tem idosos lá de 63 anos de idade, que na verdade não seriam idosos, né? Seriam pessoas ainda produtivas. Se você comparar no mercado de trabalho, seriam pessoas produtivas, mas por alguma debilidade ou alguma deficiência está lá até 100 anos.
Nossa, A gente tem muito todos os tempo. 100 anos completamente lúcido. Agora, Leandro, eu queria pedir agora para o coordenador do Sebrae sair e chegar o Leandro aqui para a gente. Você lembra de alguma história que tenha te tocado, assim, de um empreendimento, dessa pluralidade, né? Porque você vê que são negócios absolutamente diferentes e sempre acabam passando muito pelo Sebrae, enfim. Você lembra de alguma história que te marcou, assim? A gente vê muito, o que nos toca sempre essa questão da empresa familiar. Às vezes a gente vê relações familiares serem degradadas por conta de uma má execução de ideias, né? Isso é falta de preparo. Eu acho que o dilema da empresa familiar é justamente a família conseguir separar a vida pessoal da vida do negócio. E a gente vê diversos casos de empresas que têm esse cunho familiar se degradar sua família, relações de pais e irmãos que se rompem por conta do negócio. Esses casos acho que são os mais impactantes para a gente. Então, acho que é importante o preparo, atribuir bem as funções, as competências, o preparo para que o negócio comece bem e esteja muito bem definido o papel de cada um dentro desse negócio. E como é que se trabalha com negócios tão plurais assim, Leandro? Como é que vocês conseguem? Existe um padrão para essa pluralidade? Não existe padrão. Certo? Não existe padrão. Na verdade, a gente vive os dilemas junto com o empresário. Então, a gente também tem um aprendizado a cada atendimento que faz, a cada setor que atende. A gente viver esse dia a dia do empresário e ajudá-los a enxergar, aí num ponto isento, dilemas que existem e possíveis soluções para esses dilemas. Agora, quem é interessante? Fala, Tereza, desculpa. Não, eu acho que o que o Sebrae faz, até já vira e mexe, estou lá com vocês, é transformar em números coisas que são meio incomuns. Se a gente for conversar aqui, tem custos fixos que são muito parecidos, né? Custo de ocupação, custo de mão de obra, impostos, isso tudo, todos os microempresários têm os mesmos problemas nesse sentido. O que difere muito é o público-alvo e assim, a razão, assim, a essência do negócio em si, que é uma coisa que você pode começar sem ter experiência, mas você, ao longo do tempo, vai sentindo, né? Então, assim, e essa tradução em números do seu negócio, para mim, que não sou uma pessoa de números, eu até inventei a história que números falam, entendeu? Porque os números, quando você olha aquilo, você diz, meu Deus, sabe? Porque a gente vive muitas vezes sem olhar para esses números. Verdade. Quem não tem essa orientação, o grande empresário, ele está ali para ganhar dinheiro, ponto. Se ele vai fazer sapatos, se ele vai fazer artes, é outra história. Entre ele e o produto final é uma longa cadeia, né? Exatamente, mas essa coisa da paixão que você falou, para a gente vale tanto quanto ganhar dinheiro. Então, a gente meio que às vezes perde um pouco a atenção para coisa muito importante que é a sobrevivência financeira do negócio. Porque, assim, a realidade dos empreendimentos que surgem, normalmente ele não é um empresário ainda. É uma pessoa que domina uma técnica, tem alguma formação, quer abrir um negócio, mas não se preparou para ser gestor, como o Franco colocou anteriormente. Não se preparou para ser gestor, para ser empresário. Então, é o caso da pessoa que se forma em educação física e vai abrir uma academia, ou que se forma em veterinária e vai abrir um pet shop. Ele sabe da técnica, mas não sabe o dia a dia de uma empresa, não a gestão de uma empresa. Né? É uma outra profissão. Nós começamos uma empresa com 5, hoje nós somos 35. Olha só, em 2 anos. Em 2 anos. Agora, assim, é interessante também pensar que o microempresário lida com muitos outros microempresários, né? Existe essa colaboração entre esse universo que é tão amplo, né? 97% dos empreendimentos. Acho bem pouco. Acho que isso é uma falha e uma dificuldade por conta da falta de tempo. Eu acho que seria muito bom, até se o Sebrae fizesse esse projeto. A gente, na verdade, já faz esse desafio de botar empresário para conversar com o empresário. E aí surgem parcerias, fornecimento, novos clientes. Isso é bem rico. Novos aprendizados, que é o que eu estava falando lá nos bastidores. Lá. E nos polos gastronômicos, por exemplo, do Sebrae, é muito importante, porque você junta todo mundo e tem soluções em comum. Né? Eu acho que é bem interessante. Quando a gente consegue trazer o empresário para uma sala de aula, para um evento, o que se oferece, além da capacitação, é justamente essa rede de contato que se forma ali. Porque quem está sentado ao lado é um potencial fornecedor, um potencial cliente, um parceiro. E aí surgem diversas sinergias entre esse público. Que passou já por alguma dificuldade, de repente pode ajudar o próximo que está vindo, se aproximando dessa dificuldade. Agora, eu acho que a grande diferença, pensando agora aqui no programa, que é a do grande empresário para o pequeno empresário, fora essa questão do dinheiro,
é a questão do envolvimento com o público-alvo. Você vê, a gente está muito perto do nosso público-alvo. Na verdade, todos nós somos servidores do nosso negócio, diferente de um dono de uma fábrica que passa ali e só vê os números, está ok, não está ok, mas ele não entra em contato com o público-alvo dele muitas vezes, né? Fora alguns exemplos aí de gestores que têm essa visão, né? Mas então o nosso envolvimento é muito maior e você vê que no PIB lá é muito menor, ou seja, dá muito menos lucro. As pessoas que vivem pichando aí os pequenos empresários, dá muito menos lucro do que os grandes negócios, né? Com certeza. Agora tem que terminar o programa e eu queria pedir para o Leandro, para a gente fechar, dá aí 1, 2, 3 diquinhas aqui para quem está começando um pequeno negócio para fazer dar certo. Tá, a primeira dica é buscar informação, o máximo de informação que consiga. Segunda dica, observar os concorrentes, potenciais concorrentes, quem já faz o negócio que eu quero abrir, quais são as práticas que eles adotam. Terceira dica fundamental, conversar com os potenciais clientes. O melhor consultor que uma empresa pode ter é o cliente que vai atender. Então, conversar com esse cliente e depois se preparar, planejar, colocar tudo isso num plano bem consistente, estruturado, para que tenha pelo menos uma ideia, qual o caminho seguir. Muito bom. Gente, quero agradecer muitíssimo a vocês, Franklin e Tereza. Boa sorte nos negócios de vocês, em meio a essa crise, que vocês aproveitem a crise para prosperar, que dê tudo certo no negócio de vocês. E muito obrigada pela presença de vocês três aqui com a gente. Obrigada, Leandro, pela sua consultoria também. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível online. Baixa lá no site do Canal Saúde ou na nossa página no Facebook. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!